Olá pessoal, boa noite, dando início aqui mais uma das nossas aulas de hoje. Nós estamos voltando aqui com o nosso assunto. Hoje nós vamos ver funções, ok? Esse assunto a gente já viu ele já antes de entrarmos de férias. Como estamos retornando das férias agora, resolvi fazer um breve resumo, só recapitular o que já foi visto, tá ok? Então, vamos lá dando início aqui. Primeiro, o que é uma função? Função, pessoal, é nada mais, nada menos que uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. As funções podem ser injetora, sobrejetora, bijetora e simples. Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Aqui, pessoal, isso é mesmo a definição de função, tá ok? É só para falar o que é uma função, vai ser a relação matemática entre duas variáveis, pode ser x e y, né, convidado aqui o exemplo, e que no qual temos alguns tipos de funções, que pode ser injetora, sobrejetora, bijetora e simples, mas mais para frente a gente aprofundar melhor os tipos de funções, porque a gente não chegou ainda nesse tópico, mas mais para frente a gente vai ver, beleza? Bora ver aqui os assuntos abordados em funções. Pessoal, esse assunto aqui é os assuntos que a gente já viu, tá ok? O tema funções são bastante assuntos. Aqui só é onde a gente parou. O último assunto que a gente viu foi gráfico de uma função. Vai ser os assuntos que vai ser trabalhado na aula de hoje, tá ok? Primeiro, nós temos a noção intuitiva de uma função, o produto cartesiano, conceito de função e gráfico de uma função, ok? Então vamos lá, para não perder muito tempo, vamos logo ver aqui o nosso primeiro assunto. Noção intuitiva de função. Ela é a relação entre duas grandezas, como foi falado lá no início do nosso vídeo, nosso terceiro slide, né? Falando o que é funções, falava que ela era a relação entre duas variáveis, né? A noção intuitiva é como fosse a definição, é a relação entre duas grandezas, tá ok? Aí aqui, pessoal, para a gente entender melhor um pouco, a gente vai vir para a prática, tá ok? Indo para a prática, nós temos aqui um exemplo aqui, fala assim: o preço de um livro didático em uma livraria é de R$70, ok? Observando a tabela, podemos ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros. Observando aqui, pessoal, a gente temos aqui na tabela o número de livros e ao lado o preço. Onde na primeira linha aqui nós temos que um livro custa R$70, 2 livros custa 140, 5 livros custa 210, desculpa pessoal, 3 livros custa 210, 4 livros custa 280 e 5 livros, agora sim, custa 350, ok? Ou seja, pessoal, aqui se a gente observar bem, aqui está tendo uma função, uma lei de formação, onde corresponde o valor de número de livro e o preço a ser pago. Ó, observem, vou colocar aqui o lápis. No nosso primeiro exemplo aqui, um livro custou R$70. Até aí tudo bem, né? Beleza. Só que agora, ó, observem bem. 2 livros custa 140. Se 2 livros custa 140, é o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. 2 vezes 70, correto? Ou seja, eu peguei e multipliquei 2 livros e custou R$70. 2 vezes 70, que é o primeiro valor. Que esse primeiro valor aqui, a gente pode chamar também ele de valor unitário, beleza? Ó, lembrando, ó, peguem essa dica. Sempre o primeiro valor da nossa, for dado uma tabela, for dado um gráfico, onde temos o valor 1, né, já estou falando de unitário, né, de uma quantidade única, e o preço, a gente pode chamar ele de valor unitário, tá ok? Vou colocar aqui para ficar melhor a compreensão de vocês. Valor unitário, ok? Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro valor unitário. Aí, a partir do valor unitário, a gente pode descobrir o demais valor.
Aqui nós temos 3, vamos fazer do mesmo jeito, vai ser 3 vezes 70, que vai dar 210. Aqui nós temos 4 vezes 70, que deu 280. E para finalizar, nós temos aqui 5 vezes 70, que deu 350. E se a gente continuasse fazendo, ainda a gente ia descobrir o valor de preço de qualquer livro, né? Só pegar, multiplicar o número, a quantidade pelo valor unitário, ok? Aí a partir daí, pessoal, observe bem, a gente consegue descobrir, nós podemos descobrir a lei de formação. Que a gente descobrindo a lei de formação, vai ficar mais fácil a gente descobrir qualquer tipo de função, tá ok? Ou seja, a gente vai fazer uma forma genérica, ou seja, a gente vai chamar aqui de, primeiramente, vamos chamar aqui de x e aqui de y, que é as nossas duas grandezas, ok? Aí, na matemática, pessoal, observe aqui, ó. Quando vocês não saberem determinado valor, vocês podem chamar ele de x, ou seja, aqui eu estou observando que aqui sempre está variando, né? Vou chamar aqui no próximo, tá, reticência, que é para até o finito, vou chamar de x, ok? Aí observe, vou chamar aqui de x, e agora, aí como é que a gente vai saber qual vai ser o preço a ser pago, né? Como é que a gente vai fazer isso agora? Observe, a gente vai fazer a nossa, vamos seguir a nossa lógicazinha e fazer a nossa mesma sequência. O preço unitário, né, é 70. Estamos seguindo a lógica, ou seja, 70, ó, vou multiplicar do mesmo jeito, ó, 70 vezes x, ó, observe. Do mesmo jeito, aqui eu não estava multiplicando o número de livros por 70, estou multiplicando também o valor unitário vezes x, que é o nosso número de livros, tá ok? Ou seja, pessoal, aqui a gente pode já formar uma equação. Aqui eu não estou chamando de y, ou seja, y vai ser igual a 70x, ok? Ou seja, a quantidade de livros y a ser paga vai ser 70x. Aí, ao substituir qualquer valor por x, a gente vai saber o preço que vai ser pago, tá ok? Por exemplo, se eu no número de livros aqui eu colocar 10 livros, eu vou multiplicar 10 vezes 70. Eu vou substituir o x por 10. Substituindo o x por 10, eu vou encontrar 10 vezes 70, eu irei pagar R$700, que é o nosso valor de y. Tá ok, pessoal? Aqui isso é mesmo mais essa ideia básica. Tem mais um exemplo aqui para a gente poder compreender melhor. Esse exemplo eu peguei do nosso livro. Aqui também vou explicar outras coisas que não deu para explicar no exemplo anterior, então vamos lá. No nosso exemplo aqui fala assim: uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos no qual o locatório deve pagar uma taxa fixa de R$ 79,90 mais uma quantia proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Nesta promoção, para calcular a quantia que ia ser paga pelo aluguel de um veículo, utiliza-se a fórmula Q, R$ 79,90 mais 0,88 vezes D. Aí, pessoal, que também na noção intuitiva de função, nós temos as variáveis, a variável dependente e independente, que vai até estar pedindo aqui na questão na letra A. Aí, o que é a variável dependente? A variável dependente, pessoal, vai ser aquela variável, ou seja, variável é aquele que pode mudar. Mas normalmente ela sempre vai ser, como eu vou falar para vocês, sempre vai vir em forma de letras, tá ok? Observe que aqui da nossa equaçãozinha que foi dada, na nossa fórmula, a nossa função, nós temos duas variáveis. Temos o Q e o D. Ou seja, uma é dependente e outra é independente. Aí quem depende de quem? Observa. Tem uma dica que eu vou dar aqui muito importante. A variável dependente, pessoal, sempre vai ser aquela variável que vai vir antes do igual ou depois do igual. Ó, tá ok? Ó, que ela vai depender disso aqui. Tá? Compreende? Ó, observe.
Eu tenho o Q que está dependendo de tudo isso aqui. Ou seja, eu já sei que minha variável dependente vai ser o Q. E logo, a nossa variável independente vai ser o Dzinho. Ok? Observe, o Q, se sempre vir um igual antes, vai ser a nossa variável dependente. Vai ser aquela que está sozinha, que está dependendo de uma função por si, tá ok? Para poder descobrir ela. E a nossa variável independente vai ser aquela que não está dependendo de ninguém, tá ok? Pode ser qualquer valor. E ainda podemos destacar aqui nessa função nós temos a taxa fixa. Que é a taxa fixa? A taxa fixa é R$ 79,90. Esse valor ele não vai se alterar, ok? Independente de qualquer valor, ele não se altera. R$ 79,90 é fixo, como falado aqui, ó, é uma taxa fixa, tá ok? Ou seja, numa função nós vamos ter uma taxa fixa, vamos ter as variáveis dependente e a independente. Aí, como já tinha falado, dependente é a quantidade a ser paga Q e a independente é a quantidade de quilômetros rodados D, tá ok? Aí aqui na nossa letra B fala o seguinte: nessa locadora, qual é o preço por quilômetro rodado? O preço por quilômetro rodado é bem simples, né? Bora ver aqui o que foi falado na questão. Fala assim: nessa promoção, para calcular a quantidade que ia ser paga pelo aluguel de um veículo, utilize a fórmula D, Q é igual a 79 mais 0,88 vezes D. Aí observe que aqui fala assim, ó, a quantidade proporcional à quantidade de quilômetros rodados, ou seja, D vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, quer saber qual é o valor do preço do quilômetro unitário. Eu só vou multiplicar 1 vezes D. Vou substituir o D por 1, o valor unitário, no caso. Vou descobrir o valor unitário. Substituindo aqui o D por 1, eu vou ter 0,88 vezes 1. 0,88 vezes 1 é 0,88. Bem simples, né, pessoal? Aí agora aqui chega mais a parte mesmo mais legalzinha de função, que é fazer os cálculos, né? Aqui, quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 km? Ou seja, a função já foi dada, já está meio caminho andado. Aqui é a função. A função foi dada, ou seja, que 1 km é 88 centavos e 1 km equivale a D. Aí ele quer saber quanto essa pessoa vai pagar se percorrer 230 km. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir 230 pelo D. Vai ficar mais ou menos assim. Que vai ser igual a 59,90 mais 0,88 vezes 230. Fazendo a multiplicação, temos que Q vai ser igual a 79,90 mais 202,40. Agora, só somar e encontrar a quantidade final, né? Que é 282,30. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o nosso tópico de noção intuitiva de função. Espero que tenham compreendido. Caso vocês não tenham compreendido, creio que com o passar do tempo aqui nos próximos vídeos aqui, vocês vão entender melhor a noção de função, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ver produto cartesiano. Produto cartesiano, ele é um assunto bem legal, bem fácil de se trabalhar, não é tão complicado. Vamos ver aqui a definição dele. Denominamos produto cartesiano o conjunto de todos os pares x e y, tais que x pertence a e y pertence a b, indicado pela expressão AXB, ou seja, a cartesiana B. Ó. Observe, toda vez que vocês verem um x nisso aqui, significa a cartesiana B. Simbolicamente representada da seguinte maneira: a cartesiana B vai ser igual a xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Ok? Aí, a cartesiano AB, o que isso significa? Significa que eu vou pegar todos os elementos de A e relacionar com B. Tá ok? Aí vamos aqui para a prática, né? Para ser o melhor na prática. Considere os conjuntos. Na prática sempre é melhor de compreendermos, né? Teoria é sempre mais complicado. Na prática é bem melhor de compreender. Foi dado o conjunto A, que vai ser igual a 1 e 2. E nosso conjunto B, 3, 5, 7. Ok? Aí ele quer saber aqui os pares ordenados. Ó.
Os pares ordenados, como eu falei, ó. Eu vou pegar todo o elemento de A, ó. Os elementos de A, no caso aqui o primeiro elemento 1, vou relacionar com todos os de B. Só isso, ó. Bem simples. Peguei e relacionei, ó. Uma que está aqui embaixo. Fazer só o famoso chuveirinho, ó. Peguei aqui o 1, relacionei com 3, fiz um par. Peguei o 1, relacionei aqui com 5, fiz outro par. Peguei o 1, relacionei aqui com 7 e fiz outro par. E agora vou fazer do mesmo jeito aqui com 2. Peguei o 2, 3, 5 e agora com o 7, beleza? E foi meus pares, ó. 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7, 2 e 3, 2 e 5 e 2 e 7. Ó, bem simples, né? Aí agora, o produto cartesiano, ele sempre vai ser representado no gráfico cartesiano, ó. Ele é representado os elementos de A no eixo X e os elementos de B no eixo Y, ó. Como foi falado aqui, ó. A cartesiano, ó, equivale a X e Y, ou seja, o A é o X e o B é o Y, beleza? Ó, o X pertencente a A e Y pertencente a B. Ó. Portanto, se eu vou pegar os valores, já vou traçar. O primeiro valor aqui, né, 1 e 3, 1 é X, ó. 1 é X e 3 é Y. 1 e 5, mesmo jeito. 1 e 7, mesmo jeito. 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. O produto cartesiano, pessoal, é só para representar desse jeito no gráfico. Não precisa traçar nada, é só para representar, fazer os pares ordenados, que os nossos pares ordenados, e representar no gráfico, beleza? Aí, pessoal, ainda falando aqui de produto cartesiano, também vale considerar ainda, levar em consideração, que os conjuntos A e B, eles podem ter ainda algumas seguintes situações. Que situações são essas? Pode ter B cartesiano a A. Ó, observe que B cartesiano a A é diferente de A cartesiano a B. Ó, lá nós tínhamos 1 e 3, agora nós temos 3 e 1. É o contrário, ok? Nós pode ter A cartesiana A. Aí observe, ó, A cartesiana A, você deve falar, professor, mas aí 1 e 1, 1 e 2, 2 e 2, 2 e 1, correto. Ó. Mas tem menos elementos. Por quê? É porque vai ter pares que vai ser igual. E os pares igual não precisa repetir, tá ok? Se a gente for fazer, não precisa colocar os repetidos. Quando estivesse fazendo que A cartesiana A e A cartesiana A, tá bom? Se tiver algum par igual, não precisa repetir. E também o conjunto A, ele só tinha 2 elementos, por isso que ele vai ser um pouco menor, A cartesiana A, tá ok? Lembrando essa dica, se tiver algum número, quando vocês fizerem o cartesiano, que for igual, não é necessário colocar. Aí nós temos aqui B cartesiana B, que nós temos aqui um conjunto maior, porque o conjunto B era maior que o de A, tinha mais elementos. E sempre fazendo do mesmo jeito, pegando um elemento, relaciona com outro, um com outro, um com outro, um com outro, assim por diante, até fazer todos, tá ok? Aqui, pessoal, eu não tracei no produto cartesiano o gráfico, no caso, né? Não fiz o gráfico cartesiano, esse produto, mas creio que deu para vocês compreenderem, beleza? Agora vamos para a parte mais legal de trabalhar em função, que é o conceito de função. O conceito de função, vocês viram ontem, já de certa forma já viram o início dele, não é nada novo para vocês. Ontem foi passado 2 vídeos do professor Ferreto, vocês viram o que é uma função, o que não é uma função pelo diagrama de Venn. Aí eu só vou ressaltar mais um pouco aqui o que ele foi falado lá, tá ok? Primeiro, definição. Como a gente está vendo aqui, dando a definição e dando os exemplos, tá ok? Aí, sejam A e B dois conjuntos conhecidos como função, a relação entre os conjuntos A e B, na qual para todo elemento do conjunto A, há um único correspondente no conjunto B. Ou seja, pessoal, parando aqui, depois termino o resto da definição. Para ser função, nós temos que ter que todo elemento do conjunto A tenha um único, somente um elemento correspondente do conjunto B. Beleza?
como foi mostrado alguns exemplos ontem, vou mostrar mais exemplos aqui, vou mostrar exemplos de funções e de não funções, tá bom? E quando essa relação existe, ela é descrita da seguinte maneira: função de A em B em uma função de A e B, um conjunto A é conhecido como domínio e o conjunto B como contradomínio. A gente está começando já a ver o que foi falado nos vídeos de ontem, o domínio e o contradomínio. O domínio sempre vai ser o conjunto A, que é o conjunto de partida, e o contradomínio sempre vai ser o conjunto B, que é o conjunto de chegada, tá ok? Aí aqui, exemplo, o diagrama a seguir descreve uma função, pois todo elemento do conjunto A possui um correspondente B. Os primeiros exemplos vão ser exemplos de funções, tá ok? Que são função. Então vamos lá. Nós temos aqui um conjunto de partida A, que é o nosso domínio, né? Observe que todos os elementos de A têm uma única representação, uma única correspondente em B, ou seja, função. Isso aqui nós podemos dizer com toda certeza que é uma função. Outro exemplo de função. Aqui, ó, nós temos todos os elementos de A em B. Aí você fala, professor, mas tem um elemento aqui em B que não tem correspondência aí. É função mesmo assim? É sim, função, tá ok? Para ser função, basta ter que todo elemento do A, que é do conjunto de partida, esteja uma correspondência no conjunto de chegada. Uma única correspondência, tá ok? Aí aqui nós temos outro exemplo, onde nós temos 4 elementos no conjunto de partida e somente 3 no de chegada. Aí também é função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto de partida só tem uma flechinha. Ó. Só você lembrar, se tiver uma única flechinha só, vocês podem definir como função com toda certeza, tá ok? Aí você fala, professor, mas lá no terceiro elemento de B tem duas flechinhas. Ele está recebendo duas flechinhas. Ao B, os elementos de B eles podem receber mais de uma flechinha. Agora o A, que só vai soltar uma flechinha, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de não função. Agora vejamos situações em que a relação entre os conjuntos não pode ser classificado como função. Ó, observe. Aqui nós temos nosso primeiro exemplo, onde nós temos quatro elementos no conjunto de partida no nosso domínio e 3 no nosso contradomínio. Mas observe que o nosso último elemento aqui do nosso domínio, ele não está levando flechinha para lá. Ou seja, se ele não está levando flechinha para o nosso contradomínio, portanto, nós podemos dizer que o quê? Nós podemos dizer que não é uma função, tá ok? Lembrando, para ser função, todos os elementos do domínio tem que ter uma representação no nosso contradomínio. Aí aqui outro exemplo clássico aqui, ó. Nós temos no nosso domínio, o primeiro elemento soltando duas flechas. Se ele soltou duas flechas, já pode descartar, não vai ser função. Tem que lembrar, para ser função, o conjunto do domínio, que é o nosso conjunto de partida, tem que soltar só uma flecha, tá ok? Aí, pessoal, aproveitando aqui o momento também, já que a gente está falando de domínio contra domínio, ainda tem a questão da imagem. O que é imagem? A imagem, aqui eu olhando só agora para os exemplos que contém, que são função, ok? A imagem vai ser quem? Vai ser aqueles elementos onde receberam flash, ou seja, a imagem vai estar contida no nosso contradomínio, ou seja, a imagem vai estar dentro do nosso contradomínio, ou seja, aqui é a nossa imagem, aí aqui também é a nossa imagem, tá ok? Aí vocês vão colocar somente imagem como esses elementos, e aqui também é a nossa imagem, que no caso é todo o contradomínio. Aí pode haver caso que a imagem vai ser o contradomínio, como esses dois casos aqui, ó, o primeiro e o segundo, imagem igual ao contradomínio, como também pode haver caso que a imagem vai ser diferente do contradomínio. Ó, tem um elemento que não está dentro do contradomínio, tá ok? Opa, desculpa. Está no contradomínio, mas não está dentro da imagem, é o contrário. Então, para melhor compreender, vou mostrar aqui mais um exemplo aqui com bolinha e outro com números, beleza? Então vamos lá.
Ainda dando continuidade, mesmo aqui é a mesma definição, não mudei, só mesmo para ficar bonitinho em cima. Aqui vai dar aqui um exemplo, ó. Um exemplo de função, onde nós temos aqui no nosso domínio, que é o nosso conjunto de partida, aqui ó, agora nós estamos com um x e com um y, ó. Beleza, tudo bem, sem problema. É a mesma coisa de A para B, tá? Dando, o que importa é representar, não importa a letra, tá ok? Onde nós temos o nosso domínio, quem? O 0, 1, 2, 3 e 4. E nosso contradomínio, nós temos os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí observe, aí que eu perguntar para vocês, quem é a nossa imagem? A nossa imagem vai ser quem? Ó? Imagem de f, né? Da função, já que foi função, vai ser igual a quem? Vai ser igual àqueles elementos que estão recebendo flecha. 0 vai ser 0. Aí sempre abre colchetezinho, ó. 0, 2, 4, 6 e 8, beleza? Essa aqui é a nossa imagem. Aí observe, pessoal, que aqui em cima foi dando uma lei de formação, ó. Foi dando uma funçãozinha e onde foi substituído os valores aqui do nosso domínio por x e para poder encontrar se tinham uma representação no contradomínio, tá ok? Aí o que foi feito? Foi pegado o 0, pegou 0, trocou aqui no lugar de x, 2 vezes 0, 0. Ok, ó, essa setinha. 1, pega um 1, substitui aqui no lugar do x, 2 vezes 1, 2, correto. O 2, 2 vezes 2, deu 4. O 3, 3 vezes 2, 6. E o 4, 4 vezes 2, deu 8. Ou seja, se todos os elementos do domínio que foi substituído na função tiver uma representação aqui no nosso contradomínio, podemos dizer que vai ser uma função, tá ok? Agora, se por exemplo, se no nosso contradomínio não tivesse aqui o nosso elemento 8, aí já não seria uma função. Por quê? Porque o 4 não teria uma flechazinha aqui no nosso contradomínio, tá ok? Aqui mais outro exemplo, para ficar um pouco mais claro. Esse aqui ele não foi dado a função, mas só foi feito o diagrama de Venn, onde nós temos aqui os elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. No nosso domínio e no contradomínio nós temos os elementos 0, 1, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8. Aí observe, os elementos aqui do nosso domínio, cada um levou uma flechinha para lá, ou seja, é função. Nós já podemos dizer que é função. E aqui no nosso contradomínio, nós vamos ter também nosso conjunto de imagem, que é nosso conjunto de imagem. 0, 1, 4 e 9 em ordem, ok? Ou seja, ó, domínio de f, que é o domínio da função, é todos esses elementos, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Contra domínio de f é todos os elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a nossa imagem é 0, 1, 4 e 9. Aí a representação, como eu tinha colocado aqui do lado também no primeiro exemplo, ela é feita dessa forma, tá ok? Domínio, vocês colocam só dom de f e colocam os elementos de A, ou o conjunto de partida, melhor chamar assim, né? Porque, como vocês viram aqui, nem sempre vai ser A, nem sempre vai ser B. Pode ser X e Y. Ou seja, o nosso conjunto de partida contra domínio, conjunto de chegada, CD, de F, todos os elementos. E o imagem vai ser aqueles elementos do nosso contradomínio que recebeu uma flechinha, tá ok? Dando continuidade aqui agora, pessoal, a gente vai falar um pouco de gráfico de uma função. Gráfico de uma função, pessoal, é um assuntozinho bem legal de trabalhar. A gente já viu um pouco, de certa forma, um pouco de gráfico. Lá em produto cartesiano, a gente começou já a ver o plano cartesiano. E também a gente vai utilizar o plano cartesiano aqui, já de logo digo, ok? Aí, bola só que ler aqui uma breve introduçãozinha que eu fiz, tá lá. Quando trabalhamos com funções, a construções gráficas é de extrema importância, ó. Ou seja, gráfico de uma função
sempre quando tem uma função é muito importante. Aí podemos dizer que assim como vemos nossas imagens refletidas no espelho, o gráfico de uma função é o seu reflexo. Através do gráfico podemos definir de que tipo é a função, mesmo sem saber qual é a sua lei de formação. Ou seja, mesmo sem saber a sua lei de formação, qual é, que nem eu falei para trás agora há pouco, pegando a lei de formação y igual a 2x, a gente pode saber que tipo de função é, tá ok? Isso porque cada função tem sua representação gráfica particular. Independente da função trabalhada, é fundamental conhecer algumas definições, ou seja, antes de tudo, antes de iniciarmos aqui, essa primeira parte aqui do slide de gráfico de uma função é só teoria. A gente precisa conhecer algumas coisas. Como eu falei para vocês, o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eu já mostrei um pouco atrás, mas não falei muito detalhado, deixei para falar mais detalhado aqui. Ele é o que? Ele é um ambiente onde o gráfico será construído. Ele é estabelecido pelos encontros eixos cartesianos x e y, ou seja, vou traçar aqui o eixo cartesiano, aqui, ó, o plano cartesiano. Não vai ficar muito bem, né? Mas ficou péssimo isso. Mas vamos lá. Ó, nós temos aqui nosso eixo x, nosso eixo y, conhecido como os eixos das abscissas, o eixo y, e o eixo das ordenadas, o eixo y, tá ok? Cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, ó. Vocês lembram lá em produto cartesiano, que foi mostrado os pares ordenados, ou seja, ó, a gente vai ver de novo eles, pois ele é formado pelo encontro de um valor das abscissas com o valor das ordenadas. Como vocês viram lá, nós tínhamos um valor de x e um valor de y, ou seja, é o nosso par ordenado aqui, tá bom? A linha que une os pares ordenados é conhecida como uma curva da função, ou seja, o ponto que vai ser o ponto. Ó, esse tipo, supondo aqui, essa aqui vai ser a curva de uma função. Aqui é um par ordenado, tá ok? Só que mesmo teoria, agora vamos para a prática para nós compreendermos melhor, né? Na prática, nós temos aqui, ó, vamos ver aqui alguns princípios básicos para a construção de um gráfico de uma função, seja ela uma função do primeiro ou do segundo grau. Primeiro, nós temos que escolher os valores para x. Esse tópico aqui, pessoal, ele é muito importante, porque dada a lei de formação, para formar um gráfico, uma função, a gente só vai substituir os valores de x para poder encontrar os valores de y, como foi feito lá naquela lei de formação no conceito de função. Não foi dado a lei de formação que y é igual a 2x e os valores do domínio não foi substituído para poder encontrar o contradomínio, a imagem? É do mesmo jeito. Aí vai ser dado uma lei de formação onde essa lei de formação já vai substituir alguns valores para poder traçar o gráfico. Aqui, pessoal, eu utilizei os seguintes valores. Eu utilizei menos 1, ó, vocês podem observar aqui, aqui embaixo, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Normalmente, eu sempre gosto de pegar um número negativo, o 0, 1 e 2. Eu coloquei o 3 para poder ficar um pouco maior, para vocês poderem compreender melhor, tá ok? Mas com até 2 pontos só, 2, 3 pontos dá para vocês compreenderem. Então vamos lá. Ó. Para iniciarmos a construção do gráfico, é necessário escolher valores para as variáveis x, ou seja, esses valores aqui que eu falei para vocês, são valores que nós mesmos vamos estabelecer. Pode ser qualquer valor, tá ok? No nosso caso aqui eu utilizei de menos 1 a 3. Esses valores serão substituídos na lei de formação, ó, a lei de formação foi dada, na função, sempre a lei de formação vai ser dada, para que o valor correspondente de y seja determinado, bem como o par ordenado, ou seja, para a gente encontrar o valor de y e formar os pares ordenados, ok? Para montar o gráfico de uma função do primeiro grau, é necessário encontrar apenas 2 pontos que já visualizamos no gráfico, ou seja, como eu falei para vocês, com até 2 pontos somente, a gente já consegue identificar como é que vai se tratar esse gráfico, tá ok? Ou seja, quanto mais pontos vocês traçarem, mais bonitinho vai ficar o gráfico. Aí vocês também podem estar utilizando. Se quiser utilizar menos 2, 0 e 2, dando um intervalozinho, também podem utilizar.
fica a critério de vocês, tá bem? E também é importante escolher os valores próximos como números subsequentes. Além disso, é sempre bom saber os pontos em que x é igual a zero e y é igual a zero, os zeros da função. Ou seja, sempre é bom a gente conseguir zerar a função. Nem sempre a gente consegue, mas quando é uma função do primeiro grau, ela é bem simples de zerá-la. Por exemplo, aqui, foi dentro da nossa lei de formação aqui, y igual a x mais 1. Como é que a gente pode fazer para zerar essa função? Para poder encontrar y igual a zero. Basta substituir aqui não é um positivo, vou substituir x por menos 1. Aí fica menos 1 mais 1, vai dar zero. Ó. É o nosso primeiro ponto. Ó. Primeiro ponto de x, eu coloquei menos 1, zerei em y. Ou seja, o nosso primeiro par ordenado vai ser quem? Vai ser menos 1 e 0. Ok? Agora, dando continuidade, já achei aqui zerei, consegui zerar o y, para zerar o x é zero, né? X é igual a zero, né? Que os valores de x é que eu escolho, né? Ou seja, sempre o de x, nada de x vocês já vão ter, que é você zero. Aí sempre é bom descobrir o y igual a zero, né? Tem que zerar o y. Aí para zerar o y é só vocês seguirem sempre esse critério. Vocês vão observar a lei de formação e ver o que número vocês trocam por x que vai zerar essa função, tá ok? No nosso caso aqui foi menos 1. Aí dando continuidade aqui, troquei o x por 0, aí só vou trocar. Y vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Ou seja, nosso segundo par ordenado, 0 e 1. Agora, dando aqui x igual a 1, dando continuidade, vou substituir x por 1, y vai ser igual a 1 mais 1. Essa funçãozinha é uma funçãozinha bem básica, para não ter muito cálculo, vai ficar muito grande o vídeo. Coloquei uma funçãozinha bem básica para vocês também ter melhor compreensão, tá ok? Substituo aqui o x por 1, fica 1 mais 1, que vai ser igual a 2. É nosso terceiro par ordenado, 1 e 2. Aí aqui eu já podia até parar, porque observe, olhando aqui para o gráfico. Eu já sei que a formação aqui, ó, já tem meus nossos pares. O nosso primeiro par menos 1 e 0, o segundo par 0 e 1, o terceiro par 1 e 2. Observe, mas já sabe que o gráfico está indo assim, ó. Ou seja, já podia até parar, mas ainda preferi colocar mais pontos para vocês compreenderem melhor. Aí dando continuidade, troquei o x por 2, ficou 2 mais 1 igual a 3, y igual a 3. Ou seja, nosso quarto ponto é 2 e 3. E nosso último ponto, coloquei 3. 3 mais 1 igual a 4. 3 e 4, nosso último ponto, nosso último par ordenado. Beleza? Depois disso, só vou botar aqui no nosso plano cartesiano, traço os pares ordenados, né? Já tenho aqui os valores, vou traçar os pontos dos pares ordenados. Depois disso, já sei quais os pares ordenados, vou fazer o quê? Ó, vou só ligar aqui, vou ligar e traçar a nossa reta, ver que como é essa função, se é uma reta, uma parábola, tá ok? Aí, se for uma parábola, vai ser uma função do segundo grau. Uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso assunto. Até o momento a gente paramos em gráfico de uma função. Espero que tenha dado para vocês dar uma relembrada. No grupo vou deixar as páginas do livro também, qualquer coisa vocês podem estar dando uma olhadazinha com mais calma. Tem mais exemplos também. Esses exemplos, peguei outros exemplos para não pegar só do livro, tá bom? E de já agradeço a todos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, tá bom?